Vamos aprender um método rápido para obter o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum ao mesmo tempo. 2 e 8. 2 dividido por 2 vai dar 1, 8 dividido por 2 vai dar 4. Não tem mais nenhum termo que divide os dois ao mesmo tempo, o 1 e o 4 ao mesmo tempo. Então, a gente para e o maior divisor comum, que é o máximo divisor comum, vai ser o número da direita, que é 2. E o mínimo múltiplo comum vai ser 1 vezes 4 vezes 2, que é igual a 8. 3 e 6. Dividem por 3. 3 por 3, 1. 6 por 2, 3. Também não tem mais nenhum número que dividem os dois ao mesmo tempo. Então, o que a gente vai fazer? Para aqui. O maior divisor comum vai ser 3 e o mínimo múltiplo comum 1 vezes 2 vezes 3. 4 e 20. Deixa eu subir a folha um pouquinho. 4 e 20. Dividido por 2 vai dar 2 e 10. Dividido por 2 novamente vai dar 1 e 5. O maior divisor comum, o máximo divisor comum vai ser 2 vezes 2, que é 4. E o mínimo múltiplo comum vai ser 1 vezes 5 vezes 2 vezes 2, que é igual a 20. 3 e 4. 3 e 4 não tem um número que dividem os dois ao mesmo tempo. Então, o máximo divisor comum não tem. E o mínimo múltiplo comum vai ser 3 vezes 4, que é igual a 12. 3 e 12. Dividem por 3, 3 por 3 dá 1, 12 por 3 dá 4. O máximo divisor comum vai ser 3 e o mínimo múltiplo comum vai ser 1 vezes 4 vezes 3, que é igual a 12. Passando para outra folha, 5 e 10. Dividido por 5 vai dar 1 e 2, o máximo divisor comum vai ser 5 e o mínimo múltiplo comum 1 vezes 2 vezes 5, que é igual a 10. 6 e 18. Divide por 2, 6 dividido por 2, 3, 18 por 2, 9, divide por 3. 3 por 3, 1, 9 dividido por 3 vai dar 3. Máximo divisor comum vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6, e o mínimo múltiplo comum vai ser 1 vezes 2 vezes 3 vezes 2, que é igual a 18. 6 e 24. Dividido por 2 vai dar 3 e 12. Dividido por 3 vai dar 1 e 4. O máximo divisor comum vai ser 2 vezes 3, que é 6. E o mínimo múltiplo comum vai ser 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 24. 6 e 36. Dividindo por 2, 3 e 18. Dividindo por 3, 1 e 6. O máximo divisor comum vai ser 2 vezes 3, que é 6. E o mínimo múltiplo comum vai ser 1 vezes 6 vezes 3 vezes 2, que é igual a 36. 4 e 8. Dividindo por 2 vai dar 2 e 4. Dividindo por 2 novamente vai dar 1 e 2. O máximo divisor comum vai ser 2 vezes 2, que é 4. E o mínimo múltiplo comum vai ser 1 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Passando para a próxima folha. 4 e 12. Dividindo por 2 vai dar 2 e 6. Dividindo por 2 novamente, 1 e 3. Máximo divisor comum, 2 vezes 2, que é igual a 4. E o mínimo múltiplo comum, 1 vezes 3 vezes 2 vezes 2, que é igual a 12. 5 e 15. Dividindo por 5 vai dar 1 e 3. O máximo divisor comum vai ser 5 e o mínimo múltiplo comum vai ser 1 vezes 3 vezes 5, que é igual a 15. 7 e 14. Dividindo por 7 vai dar 1 e 2. O máximo divisor comum vai ser 7 e o mínimo múltiplo comum 1 vezes 2 vezes 7, que é igual a 14. 9 e 18. Dividindo por 3, 3 e 6. Dividindo por 3 novamente, 1 e 2. O maior divisor comum vai ser
3 vezes 3, que é 9, e o mínimo múltiplo comum vai ser 1 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que é igual a 18. 8 e 6. Dividindo por 2, 4 e 3. O máximo divisor comum vai ser 2 e o mínimo múltiplo comum vai ser 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 24. 3 e 7. Não tem um termo comum que dividem os dois, então o máximo divisor comum não tem e o mínimo múltiplo comum vai ser a multiplicação do 3 vezes o 7, que é igual a 21. Passando para a próxima folha, 8 e 12. Dividindo por 2, 4 e 6. Dividindo por 2 novamente, 2 e 3. Máximo divisor comum vai ser 2 vezes 2, que é 4, e o mínimo múltiplo comum, 2 vezes 3 vezes 2 vezes 2, que é igual a 24. 12 e 36. Dividindo por 2, 6 e 18. Dividindo por 2 novamente, 3 e 9. Dividindo por 3, 1 e 3. O máximo divisor comum vai ser 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. E o mínimo múltiplo comum, 1 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2, que é igual a 36. 12 e 18. Dividindo por 2, 6 e 9. Por 3, 2 e 3. O máximo divisor comum vai ser 6. E o mínimo múltiplo comum, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 2, que é igual a 36. 24 e 36. Dividindo por 2, vai ser 12 e 18. Por 2 novamente, 6 e 9. Dividindo por 3, 2 e 3. O máximo divisor comum vai ser 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. E o mínimo múltiplo comum vai ser 2 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2, que é igual a 72. 15 e 45. Dividindo por 5, vai dar 3 e 9. Dividindo por 3, vai dar 1 e 3. O máximo divisor comum vai ser 15. E o mínimo múltiplo comum, 1 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Agora vamos para o nível um pouco mais elevado, 20 e 30. Dividindo por 2, 10 e 15. Dividindo por 5, 2 e 3. Máximo divisor comum, 2 vezes 5, 10. E o mínimo múltiplo comum, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60. 4 e 18. Dividindo por 2, vai dar 2 e 9. Máximo divisor comum vai ser 2. E o mínimo múltiplo comum vai ser 2 vezes 9 vezes 2, que é igual a 36. 7 e 28. O máximo divisor comum vai ser 7 e o mínimo múltiplo comum, 1 vezes 4 vezes 7, que é igual a 28. 4 e 6. 4 e 6 dividido por 2 vai dar 2 e 3. O máximo divisor comum vai ser 2 e o mínimo múltiplo comum vai ser 2 vezes 3 vezes 2, que é igual a 12. 9 e 15. Dividido por 3 vai dar 3 e 5. O maior divisor comum vai ser 3 e o mínimo múltiplo comum vai ser 3 vezes 5 vezes 3. 10 e 40. Dividido por 2 dá 5 e 20. Dividido por 5 vai dar 1 e 4. O máximo divisor comum vai ser 2 vezes 5, que é 10. E o mínimo múltiplo comum vai ser 1 vezes 4 vezes 5 vezes 2. Então, o que nós vamos observar? Vamos observar que o número que divide pelo outro número, por exemplo, o mínimo múltiplo comum é entre 7 e 28. O maior, 28 divide por 7, então o mínimo vai ser 28. O mínimo múltiplo comum é entre 10 e 40. 40 divide por 10, então vai ser 40. 36 divide por 12. Então, vai ser 36. 45 divide por 15. Então, vai ser 45 o mínimo múltiplo comum. 18 e 9. O mínimo múltiplo comum vai ser 18. 12 e 4. O 12 divide por 4. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser 12. 6 e 3. 6 divide por 3.
o mínimo múltiplo comum vai ser o maior que é 6. 4 e 20 também um divide pelo outro, né? E o maior é 20, então o mínimo múltiplo comum vai ser o termo maior. Qualquer dúvida você coloque lá nos comentários.